a unção do Espírito. Como cristãos, nós temos uma base de vida. Como cristãos, nós temos uma liturgia e uma forma de viver. Existem princípios na vida cristã que eu e você precisamos saber. Então todo cristão, ele ora. Todo cristão, ele precisa ter uma visão clara a respeito do propósito de Deus. E uma vez tendo o propósito de Deus, ele tem alvos claros de como alcançar esse propósito de Deus e planeja isso. Então todo cristão, todo homem de Deus precisa trabalhar nisso. E por que nós oramos? Porque a oração é a comunicação entre você e Deus. E quando você ora, você está falando com Deus. E quando você se cala para escutar Deus, Ele fala com você. Pastor, eu nunca escutei a voz de Deus. Deus fala através da palavra, quando você lê um texto bíblico. Deus fala através de uma pregação, quando você escuta também a pregação do pastor do domingo. Por isso que você não pode deixar de vir no culto. E quando você deixa de vir ao culto, você deixa de receber a pregação da palavra. E aí você não consegue ter experiências na semana com Deus. E na quinta-feira na célula, você não consegue compartilhar. O culto é tão importante quanto a célula na sua vida. E também a oração é uma forma que você tem de entender o que Deus quer de você. Porque quando você ora, quando eu converso com a Soraya, por exemplo, minha esposa, eu começo a entender qual que é a visão dela a respeito de mim. Qual que é a visão dela a respeito das minhas palavras, minhas atitudes. Então eu não vou conhecer uma pessoa se eu não conversar com ela. Eu não vou entender o que ela pensa de mim e o que ela deseja para mim se eu não conversar com ela. E nós sabemos que Deus é o Criador dos céus e da terra, é o seu Criador. Na verdade é o seu Pai, Ele que tirou. Então como o Criador, Ele sabe no manual celestial como você funciona. Ele sabe no manual celestial como você vai prosperar, como você vai ter um casamento feliz, como você vai viver a multiplicação de células. Ele sabe todas as coisas. Mas só que muitas vezes eu e você, na verdade, não sabemos de todas as coisas. E qual que é a melhor forma de saber de todas as coisas? Conversando com Deus. Então quando nós oramos, nós temos a oportunidade de escutar o propósito de Deus para a nossa vida. Nós chamamos isso de visão. Então a visão tem essa função. Na verdade, a oração tem essa função. Trazer na sua mente, no seu coração, o entendimento do que Deus tem para você. Querido, eu vou dar uma pauladinha aqui de leve. Sabe por que você erra tanto na sua vida? Porque você não escuta Deus. Você falha demais, você fica sofrendo à toa, porque você não sabe escutar Deus. Ah, mas eu oro. Você não ora o suficiente. Eu tenho 16 anos com a minha esposa. Todos os dias eu converso com ela. Todos os dias. Não tem um dia que a gente não conversa pelo menos 2, 3 horas. Irmãos, nós conversamos muito. WhatsApp, telefone. Até um pastor uma vez falou para mim: rapaz, que tanto que você tem para conversar com essa mulher. Eu falei: meu irmão, eu tenho que conhecer muito minha esposa. Ela tem que me conhecer muito. 16 anos. E ainda assim eu não conheço todos os sonhos, todas as atitudes dela, nem ela a minha. E isso porque eu convivo com ela todos os dias. Aí você quer se relacionar com Deus 15 minutos, vamos ser mais natural, 5 minutos antes de dormir. Você quer se relacionar com Deus? Deus, obrigado pelo dia, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado, Senhor Jesus, pela papai, pela mamãe, pelo tio, pela titia. Abençoa o dia de amanhã, que a noite sonha, que eu sonho com os anjinhos, que pulo os cordeirinhos. E amém. E você acha que você vai conhecer a visão que Deus tem para você? Não. Você não vai conhecer. Então a oração tem essa base. Então a visão, ela sempre é dada por Deus. Fala para o seu irmão: toda visão, se não for dada por Deus, não é propósito. Tem um sonho da casa própria. Se Deus te deu esse como propósito, como visão, vai para cima que vai acontecer. Eu tenho um sonho do carro próprio. Glória a Deus. Eu tenho um sonho de ganhar 20 mil reais. Glória a Deus. Mas se essa visão não foi dada pelo papai, você vai se frustrar. Mas quer dizer então que Deus não quer me abençoar? Querido, tudo é um processo. Deus quer abençoar. Mas engraçado uma coisa, Deus nunca vai te mostrar o final das coisas para que você dê o primeiro passo. Porque se Ele te mostrar o final de todas as coisas, isso não é fé, isso é garantia do que vai acontecer. E Deus só trabalha com fé.
Deus trabalha a fazer, filho, você confia em mim? Então pisa nas águas. Filho, você confia em mim? Então vem comigo. Sai da tua terra, da tua parentela, que nem falou para Abraão. E para onde que eu vou? Não te interessa. Você confia em mim ou não? Eu sou seu pai. Eu que te criei. Eu que te formei. Vamos comigo ou não vamos? Tá bom, vou. E quando cada passo que você dá de fé, Ele vai mostrando o seu futuro. Deus é assim. Deus trabalha dessa forma. Então, eu achei incrível que quando você não ora e confia em Deus, as coisas acontecem, Rodrigo. Mas quando você ora e também confia em Deus, parece que Deus te mostra o futuro. Quantas vezes Deus está me mostrando o futuro de Itaquera? Dezembro de 2022, 1000 vidas para a glória de Deus. Ah, pastor, você está com muita fé. É porque você ainda não ora. Se você orasse e sentisse o ambiente dessa igreja, você perceberia que os 1000 já é real em nome de Jesus. Mas como você não ora, você fala, será? Esse será é de alguém infantil, alguém que não conversa com o papai, alguém que não conversa com a mamãe. Então, eu não tenho como dar toda a visão que eu tenho para o Pedro e para o Davi, meus filhos, agora. Eles não vão compreender. Se eu começar a falar para eles sobre casamento, eles vão ficar, que casamento? Eu não quero casar não. Porque são novos, eles não estão pensando nisso. Filho, tem que comprar casa própria. Que pai, eles moram na sua casa, tudo bem. Não dá para mostrar o propósito da casa própria. Não dá para mostrar para ele o propósito do casamento, porque eles não estão na fase. Eles não têm ideia ainda do que é isso. A mesma coisa Deus faz com você. Deus não mostra tudo, mas só que, pelo menos, você deveria saber qual o seu próximo passo na vida cristã. Qual o seu próximo passo no casamento, qual o seu próximo passo na vida financeira, qual o seu próximo passo com os seus filhos. Pelo menos o próximo passo Deus quer te mostrar, mas Ele não consegue. Ele não consegue porque você não abre os olhos, ou ao contrário, você não abre os seus ouvidos para escutar, você não ora. Então a visão tem esse objetivo. Deus nos inspira, Deus mostra, nos inspira para viver aqui na terra a visão dele. O que é a visão de Deus para nós? Propósito. Fala comigo, propósito. Irmão, só existe plena felicidade dentro do propósito de Deus. Irmãos, quero afirmar com toda a convicção do meu coração, de revelação, que tudo já escutei de todos os pastores do mundo e pelo aquilo que eu sinto no meu espírito. Não existe satisfação plena fora do propósito. Você vai trabalhar que nem um camelo, você vai ter 10 filhos, você não será satisfeito. E no final você vai trabalhar, você vai sofrer, suar, chorar, ganhar. Às vezes vai alcançar aquilo que você planejou e vai perceber, ainda falta algo. Não era isso que eu pensava. Sabe por que não era isso? Porque você viveu a sua visão, não a visão que Deus tem para você. Aí o resultado é frustração. O resultado é, caramba meu, trabalhei tanto e parece que não valeu a pena. Exatamente essa sensação, porque você não tem a visão que Deus te deu. Então você ora para isso. Cristão ora, cristão tem visão. Uma vez que ele tem a visão dada por Deus, ele começa a entender, poxa, o próximo passo é chegar aos 1000. Vou dar o exemplo dos 1000 aqui. Próximo passo é perdoar minha esposa. Próximo passo é investir na vida, faculdade do meu filho. Próximo passo é multiplicar essa célula. Você começa a colocar alvos diante de Deus. Deus, como eu vou alcançar esse projeto? Deus, essa visão que o Senhor me deu é muito grande para mim. Eu não sonho com isso, eu não via isso para mim. Mas agora estou percebendo que o Senhor tem para mim e eu tomo posse em nome de Jesus. Deixa eu te falar algo do meu espírito que eu sinto aqui. Um profeta quer te falar. Não duvide da visão que Deus já te deu em nome de Jesus. Não duvide, porque não é você que faz, é Ele que vai fazer através de você. Então para de ficar, será? Essa pergunta será, é o diabo na sua cabeça, para impedir o mover de Deus e a visão acontecer em você. Coloque alvos. Então os alvos têm esse objetivo, levar você a cumprir a visão. E depois dos alvos, você começa a planejar. E o planejamento nada mais é do que você vai fazer no seu dia a dia, para que aqueles alvos aconteçam. Então a visão é algo muito grande, 1000.
mensalmente, quinzenalmente, nós temos alvos. Então, por exemplo, nós temos o alvo de levar 80 pessoas para o nosso encontro de adultos. Diga bem, adultos. Então, o planejamento é o quê? O evento ponte, as visitas, a ligação, os convites. Esse é o planejamento. Então, o crente vencedor, ele trabalha assim. Ele ora, pega a visão que Deus tem para ele, coloca alvos junto com Deus e trabalha para aquele alvo acontecer dia após dia. Mas algo interessante falta. Porque muitos até têm esse planejamento, até têm esses alvos, até têm a visão de Deus, mas não acontece, não flui, não rompe. E por que não rompe? E algo impactou comigo, meu coração semana passada, que eu falei, uau, e é isso que está faltando na minha vida, em algumas áreas, e na vida de muitas pessoas. Então, somente isso não é suficiente para viver o propósito pleno de Deus. Então, o que está faltando? Vou te contar uma história aqui rapidamente. Essa história foi inventada por mim, tá? Só para você, eu não sei qual é o nome da história, como que a gente chama a história que é inventada, é um conto de fadas, né? Um conto. Então, um gatinho, ele se perdeu da família de gatinhos que ele tinha. Esse gatinho ficou assustado e entrou numa floresta. Lá ele encontra uma família de leões. Então ele olhou aqueles bichos, brutamontes, leões, se assustou. Mas só que o leão teve compaixão dele. Os leões teve compaixão, o leão, o pai, teve compaixão. E falou o seguinte: nós vamos adotar esse gatinho como filho. E ele vai conviver com a gente. E ele vai viver com a gente. E treinou o gatinho a viver como leão, a caçar como leão, a ter relacionamento como leão. Então tudo aquilo que o leão pai sabia, ele compartilhava com o gatinho. E certa vez o pai leão foi ensinar a caçar. E o leão explicou: você faz assim, você trabalha assim, você fica esperto, fica aí, dá o bote assim, e vai dar tudo certo. E ele fez tudo certinho. Mas faltou algo na vida do gatinho. Faltou ele rugir. Porque o leão, depois que pega a presa, peguei. Aí a presa desmaia, ele come. E o gatinho não rugiu. A presa foi embora, conseguiu. O leão pai olhou para os olhos dele e falou o seguinte: meu filho, eu te adotei. Você tem a minha identidade, porque eu estou imprimindo em você há muitos anos. Então você não pode agir dessa forma. Você não pode ser dessa forma. E disse ainda mais: não adianta você fazer tudo o que eu faço, todos os scripts, tudo que eu ensinei. Se você não se transformar por dentro e assumir a posição de um leão, você não vai conquistar. Você não vai ter a sua presa, você não vai comer vai ter o seu alimento todos os dias. E vai passar fome aqui na floresta, porque na floresta funciona assim. Um gatinho escutou aquilo, triste, foi embora. E viveram normalmente ali na sua família de leões, junto com aquele gatinho. Só que era um território muito rico em água, em alimento. E uma manada, não sei se chama assim, professores de português me perdoa, de leopardos apareceu para tomar o terreno. Naquele momento, os leões ficaram desesperados, porque eram muitos leopardos. E eles tinham um código, que quando um estivesse em perigo, eles iam rugir, para que todo mundo se juntasse para proteger um ao outro. E qual que era o problema do gatinho, irmãos? Ele não sabia rugir. E cada vez que acontecia, um grupo de leopardos pegava um leão, rugia, todo mundo ia para cima e defendia. O outro rugia, todo mundo ia para cima e defendia. O outro rugia, todo mundo ia para cima e defendia. Chegou a hora do gatinho, fizeram a emboscada do gatinho, e ele não sabia rugir. Naquele momento, ele lembrou a voz do pai, de muitos anos atrás: você precisa mudar por dentro. Você precisa mudar o que está dentro de você, gatinho. E naquele momento ele fechou os olhos, e com um ato de fé, ele abriu a boca, e foi um dos maiores rugidos que existiu na floresta, a ponto de todos os leopardos saírem correndo. Sabe o que acontece com a vida cristã? É a mesma coisa. A igreja, o seu pastor,
o seu líder te ensina todos os caminhos de como prosperar, de como multiplicar uma célula, de como mudar o seu casamento, de como viver o propósito de Deus. Mas se dentro de você não tiver uma transformação interior, e você rugir como um leão da tribo de Judá, nada vai mudar. Essa é a introdução da palavra de hoje, para você entender. O gatinho, ele aprendeu tudo certinho, mas não tinha a transformação interior. Não adianta você saber orar, não adianta você saber ter a visão de Deus, ter alvos e planejamento, se algo dentro de você não mudar, tudo isso que você vai fazer não terá resultado. Para isso nós chamamos isso de unção do Espírito. Sem a unção do Espírito, a visão não tem valor, os alvos não têm valor, o poder não tem, na verdade, o planejamento não tem valor, porque é a unção que te capacita a fazer coisas. Fala para o seu irmão, toda unção te capacita a fazer coisas. Então orar, ter visão, colocar alvos, planejar, é base para viver o propósito, mas somente aqueles que têm a unção do Espírito conseguirá viver o propósito e transformar ambientes. Somente com a unção do Espírito você sela o propósito de Deus para a sua vida. Somente com a unção do Espírito você consegue alterar ambientes. Presta atenção na historinha aqui do gatinho. Quando ele rugiu, não simplesmente os leões vieram ajudar, mas todos os leopardos com medo foram embora. Quando você ruge com a unção do poder do Espírito Santo, não somente as pessoas sentem a presença de Deus, mas todo o inferno é abalado a ponto de sair daquele lugar. E você precisa entender que essa unção está dentro de você e precisa crescer e avançar, para que você desfrute desse propósito. Mas antes de tudo isso, o que é unção? Eu quero ler um texto com você, que está lá em João, capítulo 14, verso 17. Abre comigo, por favor. João 14, 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, fala comigo assim, o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco. Fala comigo, habita convosco, e estará em vós. Fala comigo, estará em vós. Então o Espírito, a unção do Espírito, ela podemos classificar na Bíblia em 3 partes, 3 estágios. Mas eu quero somente hoje falar de uma unção, que é a unção de revestimento de poder. Mas a Bíblia fala que, primeiro estágio nesse texto, que Jesus disse que o Espírito ia habitar convosco. Pode deixar o texto aí, tá? Ia habitar convosco. Esse Espírito, ele não está dentro do homem, ele está rodeando o homem. Sabe aquele Espírito que nós oramos, pastor Elner? Para que as pessoas caiam as escamas do som, para que as pessoas percam a visão natural e comecem a enxergar a vida espiritual. Sabe esse Espírito? Nós oramos por esse Espírito. Quando vem um ímpio, alguém que não conhece Jesus, que não aceitou Jesus, nós oramos para que o Espírito o convença. Mas presta atenção, o Espírito não está nele ainda. Esse Espírito não está nele ainda, mas nós oramos. É esse Espírito que João está falando. O Espírito habita entre os homens, habita entre o povo. Então esse Espírito nós chamamos de Espírito para convencer os homens do pecado, convencer os homens dos seus maus caminhos, convencer os homens a aceitar Jesus. Então existe uma unção, nós chamamos isso de unção também. É o Espírito que convence o pecador do pecado. Mas tem o segundo estágio, que está aí no finalzinho, e estará em vós. Presta atenção numa coisa, esse estará, ainda Jesus não tinha ido para a cruz.
Então, por eles não terem ido para a cruz, ainda o texto está no futuro, mas aqui ele está apontando para estar dentro de você. Então esse Espírito está sobre nós, está em nós, habitando dentro de nós. E esse Espírito fala do que? Regeneração, novo nascimento. Então a gente ora para que o Espírito que está fora entre no Anísio e traga nele um novo nascimento. Ou seja, aquela velha criatura Anísio vai embora e se torna um novo homem em Jesus. Ou seja, nascer de novo. Então esse é outro tipo de unção, unção de Espírito. Mas é quando a videira fala assim, receba a unção, é esse terceiro estágio que nós estamos falando. Porque nós cremos que o Espírito já está dentro de você, diga aleluia. Ele já está dentro de você. E esse Espírito que eu estou falando, o Espírito está sobre nós, é o Espírito que está lá de Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, está falando do Espírito que dentro de você manifesta poder. O Espírito que faz abalar o inferno. O Espírito que te dá condições de mudar ambientes. É o Espírito de poder. Esse poder é revestimento do Espírito. Presta atenção. Eu visto todos os dias a minha roupa. Se tiver mais frio, eu vou me revestir de um casaco. Se tiver mais frio ainda, eu vou me revestir de uma touca. Para quê? Para vencer o calor. Calor não, né? O frio, né? O frio, desculpa. Eu queria falar para me esquentar. A mesma coisa é quando você quer vencer o diabo. Quando você quer conquistar um terreno. Quando você quer mudar a sua vida. Você precisa ser revestido de uma unção apropriada para aquilo. Eu não venço o diabo sem uma unção específica, Rai. Eu não venço o meu casamento sem uma unção específica, dona Cida. Eu não venço a doença sem uma unção específica, Marcos. Porque a unção, ela tem um objetivo. Fala comigo, toda unção, ela é dada para uma tarefa. Então, a unção que você recebe tem um objetivo. Tem uma definição clara. Se ela não é usada para aquela definição, você perde a unção. Você percebeu? Então eu quero que você entenda isso hoje. Então quando falamos de unção, eu não estou falando de habitação. E eu não estou só falando de salvação, eu estou falando de poder. De mudar ambiente. De destruir as obras do inferno. De fazer acontecer o reino de Deus na terra. É sobre essa unção que eu quero falar nessa noite. Então a unção, ela não simplesmente é colocada dentro de você, ela é buscada. Fala comigo assim, toda unção de poder precisa ser buscada. Entenda algo, a unção tem um objetivo para uma tarefa. A unção tem um objetivo, ela precisa ser usada para algo, para fazer algo, para mudar algo, para revelar algo, para libertar algo. Não simplesmente eu tenho unção, nossa, eu estou cheio de unção, para quê? Para nada. É só um frisson, é só um sentimento. Deus te dá uma unção para fazer algo. Então quando você entende isso, dependendo da tarefa que você vai fazer, dependendo do seu propósito, dependendo da sua visão, você discipulador precisa de uma unção muito maior do que um líder. Porque Deus está te dando 3, 4, 5, 6 células, e além disso uma região para conquistar. Você líder precisa de uma unção muito maior do que um membro. Porque Deus te deu uma rua, um bairro, uma vizinhança para conquistar para Jesus. Percebe? Quanto maior a tarefa, maior a unção que você precisa. Aí você começa a perceber por que é que as coisas não acontecem. O casamento está indo por água abaixo. O caldo está entornando. E aí você faz o quê? Precisa de uma unção para mudar esse casamento. Você precisa da unção do perdão. Você precisa da unção da restauração. Você precisa da unção da libertação. Às vezes seu marido, sua esposa está viciada, está num problema sério, e você precisa de uma unção. Aí em vez de você buscar unção, você vai buscar o pancadão, pega a vassoura para bater nele. Aí você quer mudar a vida financeira,
pastor Elner, eu faço parte desses 3.000 que o senhor falou, 3.000 de salário, eu quero ser um dos dizimistas, que dá R$1.000 por mês, eu vou ter R$10.000, mas você não busca a unção para ter os 10, você entende? Você vem no culto, você vai na célula, e acha que essa vida, me perdoa de falar, essa vida de culto e célula, é só para manter você respirando, tá? Vida de culto e célula, é um aparelho na UTI espiritual, só para você não ir para o inferno, só para você não viver a miséria do inferno. Deus te fez para ser vencedor. E Ele colocou à sua disposição uma unção para a conquista, em todas as áreas da sua vida. Precisamos entender isso nessa noite. A unção é como combustível, ela precisa ser reposta o tempo todo, para que a tarefa continue. Irmãos, você acha que nós vamos ter, meu desejo é ter 4 vigílias, igual de sexta passada que nós tivemos. Quem estava na vigília? Irmãos, foi poderoso ou não foi? Irmãos, fazia anos que eu não participava de uma vigília daquela. Eu fiquei assim, impactado por mover de Deus. E o povo apaixonado. 6 horas, foram 6 horas, da meia-noite às 6 em ponto. Não falhamos. Que mover. Que mover. Foi, dona Cida? Foi algo assim, sobrenatural. E a gente percebe, porque no final oramos por dons espirituais. E queremos que muitos saíram com dons espirituais. Porque é uma unção específica para te capacitar a algo. Então, o combustível é para isso. Ela precisa ser reposta. Então vamos ter mais vigílias. Vamos ter uma oração para encontro. Nós vamos ter treinamento. Pastor, é muita coisa. Então fique com o seu tanque vazio. E não conquiste aquilo que Deus tem para você. Não tem como, querido. Não tem como conquistar sem buscar. Nós estamos no tempo da graça. Se eu pudesse falar para você qual que é a função sua no meio da conquista que Deus tem para você, é simplesmente buscar unção. E a unção deve ser buscada o tempo todo. Fala para o seu irmão, toda unção, para ser crescente, precisa ser buscada, senão vai acabar. Eu senti necessidade, vou fazer algo, vou falar para você que eu fiz algo. Eu mandei uma mensagem para os meus 5 maiores referenciais, até inspirado no você, Du. E eu falei para ele, pastor, me passa a sua rotina de vida, porque eu quero atualizar a minha, porque eu sei que eu sou pastor de milhares, e eu preciso dar unção para milhares, então eu preciso aprender a saber o que o Senhor faz, para eu fazer algo parecido, para ter a mesma unção que o Senhor tem. Você percebeu algo? Se eu quero ter uma posição maior, se eu quero ter uma restauração no meu casamento, se eu quero ganhar financeiramente algo a mais, se eu quero prosperar, se eu quero ser curado de algo sobrenatural, se eu quero viver o sobrenatural em alguma área da minha vida, eu preciso buscar mais, preciso aprender mais, preciso me intensificar mais. Não é mais trabalho, eu preciso só me qualificar com a unção que Deus tem para mim. Diga aleluia. Então, toda unção, ela é nítida, ela é perceptível. Eu percebo, eu não sei se você percebe aqui no culto, eu estou sentindo aqui um fogo no meu interior, que o negócio vai pegar no final do culto, em nome de Jesus. E eu não sei se você sente a unção que está neste lugar. Há uma unção sobre a vida de Itaquera. Então toda unção, ela é muito perceptível. A gente começa a perceber nas pessoas. Se eu chegar perto da minha esposa, eu sei a unção. Se eu chegar perto do pastor Léo, eu sei a unção. Se eu chegar perto do Daniel, eu tenho uma unção. E se você não percebe a unção, é porque ela não está em você. Não é que a unção não está no outro. A unção que não é percebida é a unção que você não tem. Não é a unção do outro. Então, esquece essa balela. Esse culto aqui não tem unção. Na verdade é falta de unção dentro de você. Essa cela não é boa. É falta de unção dentro de você. Você percebe? Porque a unção, ela move você, não move os outros. E você tem a capacidade, com a sua unção, mudar o ambiente. E se você não mudou o ambiente,
é porque você não tem a unção suficiente para isso. Presta atenção nisso. Eu estou te dando uma chave para conquistar os seus 1000. Uma chave para você prosperar. Uma chave para multiplicar a sua célula. Uma chave para você, nesse próximo encontro adulto, levar 100 pessoas lá conosco. Uma chave para mudar o seu casamento. Unção do Espírito. Fala comigo, unção do Espírito. A unção sempre é percebida sobre as nossas vidas. É nítida quando há unção na pessoa. É nítido quando há unção no ambiente. Quem estava na vigília, houve unção naquele lugar ou não houve? Tá poderoso, irmãos. Poderoso. Então um exemplo disso é os discípulos de Jesus após sua morte. Eles estavam indo no caminho de Emaús. E um homem, que era o próprio Senhor, chega próximo dele, mas não se apresenta. E começa a conversar com eles. E quando esse homem vai embora, se Jesus vai embora, eles perceberam, nossa, era Jesus. Bem que era verdade, porque no meu coração queimava enquanto ele falava, eu percebia que algo acontecia. Então a unção é percebida pelas outras pessoas quando alguém tem unção. Eu percebo quando alguém está cheio de vida, cheio de poder, que vai fazer algo acontecer. Mas a mesma coisa, quando você está cheio de unção, você também percebe quando ela sai. Exemplo disso é Jesus andando, e a mulher hemorrágica, mulher do fluxo de sangue, 12 anos, sangrando. Ela vai pelo meio do povo, arrastando, passa por cima de todo mundo e toca as orlas, a roupa de Jesus. Jesus para todo mundo, porque de mim saiu unção, de mim saiu poder. Aí os discípulos não perceberam a unção. Você não percebeu, Jesus? Está todo mundo te apertando. Não estou falando de aperto. Eu percebi que de mim saiu unção, saiu cura. Então eu consigo perceber quando eu oro por alguém, se unção foi liberada ou não. Mas também consigo perceber se eu chego perto de alguém, se a pessoa está cheia de unção ou não. Então a sua vida tem que ser uma vida cheia de unção o tempo todo. Fala para o seu irmão, se encha do Espírito e tenha unção para cumprir as tarefas, o propósito que Deus tem para você. Então não sentimos, irmãos, é tão nítido. Eu não sei se você tem essa percepção. Se você não tem essa percepção, você precisa orar. É tão nítido quando a gente entra num ambiente demoníaco. Você já entrou numa casa e sentiu aquele peso? Que a pessoa está andando até assim, ó. Não consegue nem olhar para você direito. Eu já entrei em casa assim. Uma vez eu fui visitar um discípulo nosso, hoje ele é discipulado na Lapa. Me convidaram para ir visitar um líder da célula, né? Jair. Me convidou para ir visitar um casal que estava indo na célula. Eu fui, quando eu e a Soraya pisamos na casa, ele correu para baixo da cama. Na hora, senti assim, aqui tem demônio, é puro. Eu peguei ele pela garganta, disse, vai sair debaixo da cama. E fomos orar, expulsamos o demônio dele. E foi uma vez só, não, irmãos. Toda vez que eu pisava na casa dele, ele corria para baixo da cama. Mas o demônio, purinho. Lembra? Negócio doido. Uma experiência muito poderosa para mim. Mas era nítido, quando eu pisava, eu chegava naquele bairro, eu sentia o ambiente de inferno. Então se você consegue perceber, eu quero te falar, se você não percebe o ambiente da sua casa, se você não percebe o ambiente da sua vizinhança, se você não percebe o ambiente onde você está, meu irmão, você está em maus lençóis. É porque você não tem unção, e ainda assim não consegue nem perceber onde tem diabo, pior ainda. É algo muito sério. Porque quando você vai num ambiente de promiscuidade, você sente a pombagira. Irmãos, eu percebo, perto de mulher, perto de homem, eu sinto o cheiro de sensualidade onde for. É nítido para mim. É algo muito claro, é olhar e saber. Eu não constranjo ninguém. Mas eu oro. Eu percebo quando tem um ambiente de miséria numa casa, numa família, numa pessoa. É nítido. E você, crente, precisa ter essa percepção. Mas se você ter essa percepção, se tiver unção na sua vida, se você estiver pelo menos orando a Deus, tendo contato com Deus, porque a unção vai te capacitar a viver o propósito do Senhor. Irmãos, é nítido quando você vê o diabo trabalhando, até arrepia. Eu, safado de diabo, sem vergonha, quando está destruindo uma vida. Então, mas também sentimos um ambiente
cheio de glória. Nós também sentimos um ambiente cheio de presença de Deus, pessoas cheias de vida. Pergunta para o seu irmão, o que você tem sentido nos últimos momentos, nos últimos tempos, né? Tudo na nossa vida precisa ter unção. Fala para o seu irmão, para fazer qualquer coisa na sua vida, para realizar qualquer coisa na sua vida, você precisa de unção. A unção deve ser diária, irmãos. Não dá para trabalhar sem unção. Sabe por quê? Porque no seu trabalho, você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que o diabo está planejando. Você não sabe o que vai acontecer com o seu chefe, com os seus colegas de trabalho. E se você vai desprotegido de unção, você fica à mercê do que o diabo vai fazer. É só você perceber algo. Minha esposa, no dia que eu fui demitido, eu saí do Bradesco, fui demitido lá. Ela, no domingo antes, ela tinha orado pela primeira vez. Falou o seguinte: amor, pela primeira vez eu estou orando pela sua demissão. Porque o Bradesco não demite, só se tiver uma coisa muito errada. Não foi o meu caso. E uma coisa muito simples, eles me chamaram para demitir. Quando eu liguei para ela o telefone, ela cheia de unção, já sei, você saiu do banco. Quando ela faz isso, e ela não se surpreende, isso traz confiança para o cumprimento do propósito. Agora, sabe por que você vive assustado, desanimado, angustiado, preocupado, ansioso, depressivo, síndrome do pânico, desânimo, querendo abandonar tudo? Porque a unção não te mostra o que está acontecendo, e você não percebe ambientes. Para trabalhar, precisa de unção. Sabe, para casar, jovem, precisa de unção. Para manter o casamento, precisamos de unção. Essa unção diária é o que vai capacitar você a viver todo o propósito de Deus. A unção, ela pode crescer. Fala para o seu irmão, toda unção, ela pode e ela deve crescer na sua vida. Como eu disse, tinha 16 anos de casado. Quando eu casei, eu tinha uma unção para o casamento. Depois de 16 anos, a minha unção é infinitamente maior no meu casamento. Eu tinha uma unção quando eu comecei a trabalhar no Bradesco, eu era escriturário. Quando eu me tornei gerente geral de um banco, do Bradesco, eu tinha uma unção infinitamente maior para cuidar de funcionários. Eu tinha uma unção quando eu era membro de uma célula, mas quando me tornei líder, Deus me aumentou minha unção. Lembre-se, a unção ela deve ser buscada. Então ela aumenta conforme a tarefa que você vai executar, conforme aquilo que você vai fazer. Então nós precisamos perceber isso, que a unção precisa crescer na sua vida. Na visão de Ezequiel 47, tem a visão do rio que sai do trono de Deus. Ezequiel não consegue entender aquilo, e na visão ele entra no rio. E na medida que ele ia andando no rio, as águas batiam nos tornozelos, depois nos joelhos, e quando chegou aqui nos lombos, ele perdeu o controle. Sabe o que significa? Que a unção, ela cresce na medida da sua entrega. Quanto mais você se entrega à vida com Deus, mais a unção cresce na sua vida. Quanto mais você anda em fé, mais unção vai sobre a sua vida. Quanto mais você crê nas promessas de Deus, mais unção vai sendo liberado sobre a sua vida. Para quê? Cumprir o propósito. Então, existem 3 níveis de unção. Eu quero terminar por aqui. O primeiro nível de unção é a unção do leproso. O segundo nível de unção é a unção do sacerdote. E o terceiro nível de unção, lembra que a unção que eu falei no começo, né? Poder, amém? A unção que eu estou te falando é poder, de mudar ambiente e transformar as coisas. Então, e o terceiro nível de unção é a unção
do rei. Então a unção do leproso é uma unção que veio para salvar, tanto do inferno, como curar, libertar, restaurar. Então quando você olha para a Bíblia, em Levíticos 14, fala que o leproso, quando ele era curado, ele precisava se apresentar diante do sacerdote, junto com uma pomba, com um animal para sacrifício. Então leproso, lepra, para quem não sabe o que é lepra, é a pele apodrecendo, você nem sente, ela vai caindo, ficando um negócio fedido, nojento. E a pessoa era curada, e ao ser curado precisava se apresentar diante do sacerdote. No sacrifício, o sacerdote sacrificava. Ao sacrificar, ele pegava o sangue daquele sacrifício, ele colocava na orelha do leproso, no polegar da mão direita do leproso e no polegar do pé direito do leproso. Para que ele fazia isso? Porque ele falava o seguinte: a partir de agora você vai aprender a ouvir a Deus, colocando o sangue na orelha. Quando colocava o sangue no polegar, ele fala o seguinte: as mãos apontam para fazer a obra de Deus. Agora você tem condições de continuar fazendo a obra de Deus. E os pés falam dos caminhos, andar nos caminhos de Deus. O que o sacerdote fazia, trazendo para os nossos dias? Quando o poder, a unção vem para salvar vidas, para curar pessoas, ela dá habilidade, ela coloca a pessoa apta para escutar Deus, para fazer a obra de Deus e para caminhar o caminho de Deus. Então quando nós entendemos isso, nós percebemos que vem vida, unção, poder, mas junto com isso algo interessante acontecia, que no mesmo lugar, orelha, polegar da mão e polegar do pé, o sacerdote colocava azeite. Então ele vinha na orelha, colocava aqui, onde estava o sangue, azeite. No polegar, azeite. No dedão, azeite. Azeite na Bíblia aponta para poder e unção de Deus. Ao mesmo tempo que Ele te salva, Ele te cura, Ele te perdoa, Ele te capacita para viver uma vida extraordinária de poder e unção. Isso é poderoso demais. Eu não sei se você percebe isso, mas essa unção do leproso, a unção do leproso simplesmente, somente o pecado e a enfermidade, eles andam junto, ao mesmo tempo que o perdão e a cura também andam junto. Então onde há pecado e enfermidade, pode haver perdão e cura. Então Deus quer curar e libertar pessoas, Ele quer usar você, quer usar mim. Ele já liberou sobre a sua vida. Fala para o seu irmão assim: você tem a unção do leproso. Por quê? Porque você já foi curado, você já foi liberto, você já foi salvo do inferno. Mas só que Deus não tem somente essa unção. Presta atenção, Deus somente não tem essa unção para você. Ele tem uma unção maior, uma unção sacerdotal, que é uma unção para cumprir o propósito. Lembra que falei lá no leproso? Pega o azeite na orelha, na mão e no pé. Para quê? Para ele cumprir o propósito. Lembra, a unção tem um objetivo. A função da unção é te capacitar a uma tarefa. Então vem aí, logo em seguida, a unção do sacerdote. Êxodo capítulo 30. Pode abrir para mim, por favor? Estou terminando, tá? Verso 30, fala o seguinte: também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Uma vez salvo, agora precisamos aprender a ministrar como sacerdote. Se eu fui curado e liberto, eu preciso tomar a unção de sacerdote, porque afinal, eu não nasci para ser alguém sem função. Deus te criou com um propósito. Fala para o seu irmão: Deus te criou para um propósito. E todo mundo que foi criado para um propósito, foi para esse propósito sacerdotal. Aquele que chega diante da presença de Deus, ora, tem a visão, tem alvos e planeja, e com essa unção, ele vai executar aquilo que Deus mostrou. Deixa eu te falar algo muito importante. Deus te deu seu casamento para você viver o melhor casamento desta terra.
Se não está vivendo, é que está faltando unção. Deus te deu o salário, empresa, é para que você desfrute, logicamente, não é ser rico, mas que a cada ano você prospere de forma sobrenatural. Se isso não está acontecendo, está faltando unção na sua vida. Ou você acha que Deus quer que você fique há 20 anos com o mesmo salário? É só pensar, irmãos. Deus é um Deus de crescimento ou de paralisia? Se está paralisado, não é por causa de Deus, é por causa de você. Está faltando unção. Eu quero que essa igreja saia daqui cheia de unção hoje, em nome de Jesus. Então, uma vez salvo, precisamos aprender. E olha lá em Atos 1:8 que fala: revestirei de poder, descerá sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder, e sereis o quê? Minhas. Então o poder que eu recebo tem uma função. O poder que eu recebo do céu tem um destino: ser testemunha de Deus. Você tem poder, você tem unção para testemunhar que Deus te prosperou? Quantos prosperaram esse ano, no último ano, recebeu prosperidade? Por que os outros não receberam? Não sei, pastor. Faltou unção. Faltou unção. Quantos tem nesse último ano viveu um casamento incrível? Levanta a mão. Por que os outros não viveram? Sabe por que não viveu? Faltou unção no casamento. Quantos multiplicaram células esse ano? Levanta a mão. Ano passado, último ano. Por que as outras células não multiplicaram? Faltou unção. Você percebe, irmãos? Porque não adianta fazer o CTL, maturidade, o ceifeiro, o tal, fazer o curso seminário. Sem a unção, nada disso vai funcionar na sua vida. Então, precisamos ser cheios do Espírito. Então, para ser um líder de célula, precisa de unção. Equipe de louvor, para ministrar aqui, precisa de unção. Não dá para cantar sem unção. Não dá para tocar sem unção. Não dá para estar na mídia sem unção. Não dá para ministrar no Kids sem unção. Não dá para ser servo sem unção. Teve um irmão que foi lá, hoje ele é técnico de som lá da Vila Mariana. Ele é especialista em som. O nome dele é Daniel. E ele é de outra igreja. Mas só que ele parou de ir para a igreja. Ele serve a Deus em casa, bem estudioso da Bíblia, bem mente, né? E ele ficou impactado com os servos da Vila Mariana. Sabe por quê? Porque um servo perguntou o nome dele, perguntou quem convidou ele, e porque onde ele queria sentar. Ele ficou impactado por isso. Aí o pastor Wilson pediu para orar pelos outros. Esse Daniel contando para mim. E quando ele foi orar, ele falou: ninguém vai chegar perto de mim, porque isso em 40 anos de igreja nunca aconteceu perto de mim, nunca aconteceu comigo. Ele falou que o irmão, um senhorzinho da igreja: posso orar com você? Ele ficou assim, chorando, tão impactado. Servo também abraçou. E por conta disso, hoje ele está o tempo todo lá na Vila Mariana com os irmãos. Você percebeu a importância do servo com unção? Nenhum trabalho que você faz para Deus e para o reino de Deus deve ser feito sem unção. Agora, se um servo é importante, seu casamento não é importante, sua empresa não é importante, a sua célula não é importante, lógico que é, mas você não busca unção para isso. Você faz do seu jeito, da sua maneira, com a sua cabeça. Então ninguém vai crescer com a sua própria unção. O fato do Tiago saber cantar, o fato da Renata saber cantar, o fato do Alex saber mexer na mídia, o fato da pastora ter 20 anos de vida e saber ministrar no Kids, o fato do Rodrigo ter 15 anos de discipulador, não qualifica para ser alguém que vai multiplicar, crescer e avançar. Mas o que qualifica é se a unção que está sobre eles hoje é suficiente para mover e mudar ambientes. Toda palavra, irmãos, eu vou lá para minha sala, eu oro um tempo, 10 minutos, eu falo para Deus: Senhor, me ajuda
a tomar o coração dos meus irmãos. Me dá unção de sabedoria, de mestre, para pregar a palavra. Eu sei que eu não tenho a capacidade, mas o Senhor pode me capacitar. Me encha do teu espírito. Irmãos, até minha entonação de voz quando eu prego é diferente. Até minha forma de falar é diferente. Eu sou todo atrapalhado, esquisito. Verdade. Minha esposa aqui, ó. É verdade. Sou torto, esquisito, não falar, eu não sei puxar uma conversa. O discipulado era melhor que eu não sei puxar uma conversa no discipulado. Pode ser a pessoa mais parceira da minha, não consigo, é difícil para mim. Mas quando eu subo para pregar a palavra, quando eu estou numa célula, ninguém me segura. Eu me transformo num outro homem. Sabe por quê, irmãos? Por causa da unção. Por causa da unção. E a última unção é a unção de rei. É a unção de domínio e de autoridade. E essa, infelizmente, muitos crentes não têm. Por isso que não multiplica a célula. Por isso que não muda casamento. A unção de rei está lá em 2 Samuel, capítulo 5, verso 3. Vou ler rapidamente. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, rei Davi. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre toda Israel e Judá. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi, e de lá fez a sua capital. Sião é a mesma coisa que Jerusalém. Então, a unção de rei é uma unção que cresce, ela é dividida em 3 etapas. Você recebe a unção, você conquista uma parte, e depois se conquista o todo. E o que acontece aqui? No primeiro momento, Samuel vai lá na casa de Jessé, pai de Davi, e procura um homem para ungir. E ao ungir um homem, ele não encontrou entre os 11. Davi estava onde, irmãos? Pastoreando ovelhas. Manda chamar Davi. Davi recebe a unção de rei. E sabe o que acontece? Ele tira a espada, ele mata Saul e domina Israel? Não. Ele volta para o pastoreio e continua fazendo a mesma coisa. E depois dessa unção, ele mata um leão e mata um urso. Presta bem atenção nisso. O fato de você ter uma unção de rei, de domínio, de fazer acontecer, não significa que ela completamente será exercida nesse exato momento na sua vida. Ela vai ser uma crescente. O que eu quero dizer com isso? Eu e minha esposa aconselhamos muitos casais. Eu gosto de falar muito de casamento. Então as pessoas entenderam o princípio do curso de casais, entenderam do casamento. E aí, uma semana depois, o pau estava quebrando. E por que o pau está quebrando? Porque o que ensinou, a unção que recebeu ali, não está sendo aplicada. Eu estou dominando na minha mulher. É do jeito que o senhor falou que eu sou cabeça, eu estou dominando. Ele acha, ou ela acha, que o sacerdócio tem que ser, o reinado tem que ser daquela forma. Pau, pau, pedra é pedra, vou para cima, que vai tudo quebrar, porque eu sou rei, Deus me fez assim, tal. E não entendeu que a unção de rei vai crescendo a cada dia. Então Davi aqui, ele assumiu a unção de rei, mas não exerceu o reinado ainda. Por que ele não exerceu o reinado? Fala comigo. Porque Davi precisava ser provado. Então durante 13 anos, fala comigo, 13. Ele ficou 13 anos sendo provado. Durante 13 anos, na verdade, ele fugiu de Saul. Durante 13 anos ele ficou morando de caverna em caverna, de cidade em cidade. Ele não podia pisar em Israel, que Saul queria matá-lo. Mas ele não era o rei.
Mas espera aí, a unção está sobre ele. Mas para assumir a posição de rei, precisa ser provado e aprovado. Presta atenção, toda a prova, tribulação que acontece na sua vida, Deus está testando o seu coração para te colocar na posição de rei nessa circunstância. Sempre será desta forma. A gente fica desesperado pelo problema no casamento, fica desesperado pelo problema financeiro, fica desesperado porque minha sala multiplica há 2 anos. Quero te falar, aguarde, se posicione, mantenha a unção viva dentro de você, vai treinando, porque Deus quer te colocar numa posição ainda maior. E neste momento, Davi, 13 anos depois, Saul morre, e ele é colocado como rei em Judá, na parte sul. Na parte sul de Israel, apenas uma tribo. O que ele poderia pensar? Mas Deus me ungiu há 13 anos atrás, eu já fui aprovado, eu esperei, eu honrei Saul, vamos tomar todo Israel. Não, ele esperou simplesmente e reinou sobre uma parte. Isso aponta que quando você começa a entender a unção que está sobre a sua vida, aos poucos, você vai reinando em cada área da sua vida particular. Daqui a pouco você reina sobre a sua família, e vai crescendo essa unção dia após dia de rei, porque a função da unção de rei é conquistar, dominar, mas não é do dia para a noite. Vê a Rússia, até aos poucos ela tem poder de entrar na Ucrânia e destruir tudo em um dia, em um único dia. Mas o que o presidente e o povo fazendo? Dia após dia, ganhando espaço dentro da Ucrânia. Não quero usar isso como exemplo, porque não tem nada a ver conosco. Mas dia após dia, a unção que está sobre você, ela vai ganhando espaço contra as obras do inferno. E a cada dia que você dá um passo, você vai avançando, o diabo vai recuando, e você vai avançando. E daqui a pouco, todo o reinado está sendo liberado sobre a sua vida. Mas tenha paciência, não perca a unção, não saia da posição de rei. Rei não fica chorando, rei não recua, rei não retrocede. Equipe de louvor, sobe aqui por favor. Eu quero que hoje você saia daqui com essa unção. E o momento final foi o momento que ele reina. 7 anos ele reina somente sobre Judá. Os anciãos, é o texto que eu li para vocês, vem e unge ele sobre todo Israel. Não satisfeito, ele queria a cidade de Deus, ele queria Jerusalém, ele queria a capital. Isso foi quando ele concluiu completamente o propósito dele. Sabe o final de todas as coisas? Vamos ficar de pé? Isso é forte, o que eu vou falar agora é forte. É forte, Brasil, é forte, tá querido? O final de todas as coisas é Deus formar a nova Jerusalém dentro de você. O final de todas as coisas é a capital espiritual está morando e reinando dentro de você. Mas a cada dia ele vai te dando uma unção. Para ser rei, necessariamente precisa da unção do leproso e precisa da unção do sacerdotal. Se você não tem essa unção liberada sobre a sua vida ainda, vamos começar juntos. Vamos iniciar. Seu pastor, seu discipulador vai te ajudar. Mas entenda de uma vez por todas, não adianta você ter a visão de Deus, não adianta você ter alvos, não adianta você ter um bom planejamento, ser um bom discipulador, ser um bom marido, ser um bom pastor. Sem unção, nada vai mudar. Então eu queria que neste momento que você fechasse seus olhos, vamos cantar uma música, que logo em seguida eu quero fazer um apelo orando por você em nome de Jesus.